Olá, amigos do Esporte a Motor. A Fórmula 1 está no Azerbaijão, onde neste fim de semana será disputada a 8ª etapa da temporada, no circuito de rua de Baku. Uma pista de história recente no calendário, que recebeu apenas 5 GPs, mas já rendeu momentos e imagens espetaculares, que vamos relembrar juntos aqui. Pensando no campeonato, a Ferrari busca reagir depois da decepção em Mônaco. Largar com os 2 carros na primeira fila numa pista de rua e perder a corrida na estratégia não é fácil de engolir. Seja bem-vindo a mais um pré-GP, sempre com o apoio do lubrificante Petronas Cintium com tecnologia Cooltech e do BRB, o Banco de Brasília. A sina de Charles Leclerc de não conseguir vencer em casa, desta vez, cobrou um preço ainda mais alto. Candidato natural ao título, ele largou na pole em Mônaco, mas chegou somente na 4ª posição. E com isso, viu o rival Max Verstappen aumentar a sua vantagem na classificação. Esse resultado pode ser explicado pela estratégia ousada da Red Bull e pela demora da Ferrari em reagir ao que estava acontecendo. Foi mais um fim de semana em que a equipe não conseguiu converter a sua própria superioridade em pontos para o campeonato. Leclerc é hoje o piloto com o maior número de pole positions, foram 5 poles em 7 provas. É também o piloto que mais liderou neste ano, ficando à frente em 46,7% das voltas percorridas até aqui, e mesmo assim assiste com preocupação, claro, ao crescimento de Verstappen. E tem em Baku a chance de frear este momento do rival. Mesmo sendo um circuito de rua, Baku não guarda nenhuma semelhança com a pista de Mônaco, que é conhecida pelo traçado lento, estreito e onde as ultrapassagens são quase impossíveis. A gente viu isso recentemente. No Azerbaijão, as trocas de posições são bem mais comuns, especialmente no longo trecho de aceleração plena de mais de 2 km entre a curva 16 e a freada para a curva 1, passando em frente aos boxes. Neste ponto, o vácuo e a asa móvel fazem do carro que vem atrás um verdadeiro foguete, difícil de ser contido. Não por acaso foi em Baku que Valtteri Bottas estabeleceu o atual recorde extraoficial de velocidade de um Fórmula 1, chegando a 378 km por hora. Isso segundo a telemetria da Williams, a equipe que ele defendia em 2016. Aquela foi a primeira visita da Fórmula 1 ao Azerbaijão, mas oficialmente a corrida ainda recebia o nome de GP da Europa, tendo sido vencida por Nico Rosberg. Foi só a partir de 2017 que a prova passou a receber o nome do país. A curiosidade é que, nessas 5 edições, olha só, a corrida nunca repetiu nem o pole, nem o vencedor. Além de Rosberg em 2016, tivemos Daniel Ricciardo ganhando em 17, Lewis Hamilton em 2018, Valtteri Bottas em 19 e Sérgio Pérez em 2021. O Azerbaijão é um país pouco menor do que o estado de Santa Catarina e está localizado entre o leste europeu e sudoeste asiático. A capital, Baku, fica 28 metros abaixo do nível do mar, o que de vez em quando gera certa estranheza, já que a cidade é banhada pelo Mar Cáspio. A explicação para não haver a necessidade de barreiras, como acontece na Holanda, que faz parte dos chamados Países Baixos, é que o Mar Cáspio, na verdade, não é mar. É uma bacia hidrográfica sem saída para o mar, o que faz com que o Cáspio seja considerado o maior lago do mundo. O Azerbaijão faz fronteira com a Rússia, a Geórgia, a Armênia, o Irã e a Turquia, e durante 70 anos pertenceu à União Soviética. Essa proximidade com diferentes povos resultou na construção de uma cultura rica e bastante diversificada. O país é de maioria muçulmana, mas a religião não interfere no Estado e na forma de agir das pessoas.
Ainda assim, o governo é tido como autoritário, acusado de violações de direitos civis. O nome Azerbaijão quer dizer terra do fogo, em função das montanhas, onde se pode encontrar chamas de até 3 metros de altura vindas das fontes de gás natural. Cerca de 2/3 da superfície do país possuem petróleo e gás natural. Isso explica a riqueza e o crescimento econômico do Azerbaijão, onde o índice de alfabetização é um dos mais altos do mundo. O vento também é uma característica marcante nesta parte do mundo, às vezes trazendo inclusive sujeira para a pista. Atualmente vivem no país cerca de 2,5 milhões de pessoas espalhadas por cidades construídas numa mistura arquitetônica que vai desde a ostentação moderna, moderníssima, até a cidade antiga, que é patrimônio da Unesco. Vamos falar da culinária local, que tem influências islâmicas, russa e mediterrânea. E o chá é uma tradição tão forte quanto o nosso cafezinho. Para fechar qualquer negócio ou para sossegar a cabeça durante o expediente, o povo do Azerbaijão sempre opta pelo chá preto com canela, cravo ou cardamomo. A pista de rua montada na capital do Azerbaijão tem 6.003 metros, o que faz dela a terceira mais longa do calendário, perdendo apenas para Jeddah, na Arábia Saudita, e Spa-Francorchamps, na Bélgica. No primeiro trecho estão as curvas de 90 graus e as freadas mais fortes. O segundo trecho é mais complexo, compreendendo 11 curvas, a maioria de baixa velocidade, incluindo a famosa subida do castelo, trecho extremamente estreito, com apenas 7,5 metros de largura. Para se ter uma ideia, no restante da pista a largura é de 13 metros. E, como referência, vale lembrar que em Interlagos a largura varia sempre de 12 a 15 metros. Já o último setor da pista é de pura velocidade. Os pilotos saem da curva 16 sem tirar o pé até a linha de chegada, o que deve trazer alguns dados interessantes para nós, especialmente sobre quem carrega mais ou menos pressão aerodinâmica ao longo do fim de semana. Essa configuração única de Baku permite corridas maravilhosas, como assistimos nos últimos anos. Uma das cenas inesquecíveis foi aquela briga de trânsito em 2017, quando o Vettel acertou a traseira do carro do Hamilton em plena intervenção do safety car. Como o Vettel entendeu que aquilo tinha sido uma atitude proposital de Hamilton segurando a velocidade na relargada, ele emparelhou lado a lado e simplesmente jogou o carro para cima de Hamilton, o que acabou rendendo ao alemão, claro, uma punição de 10 segundos por direção perigosa. O Hamilton, mesmo sendo considerado inocente no episódio, ele acabou tendo um outro problema, pagou caro também durante a corrida, que a proteção de cabeça do carro da Mercedes começou a se soltar. Ele tentou segurar com a mão por algumas voltas, até ser obrigado pela direção de prova a parar para consertar esta parte da carenagem. Foram tantos acontecimentos envolvendo os líderes neste GP que o Felipe Massa teve uma ótima chance de vencer com a Williams. Certamente a última grande oportunidade que ele teve antes de se aposentar no fim do ano. Um problema no sistema de amortecedor e suspensão impediu que a vitória acontecesse. Melhor para o Daniel Ricciardo, que sobreviveu ao caos e ganhou a corrida. Só que a sorte que sobrou em um ano faltou no outro para Ricciardo, quando ele bateu na traseira do carro do companheiro de equipe Max Verstappen. Veja só, isso em uma das cenas mais marcantes da temporada. Na época, o episódio acentuou, claro, o desgaste entre os dois pilotos da Red Bull. Essa corrida de 2018 também é lembrada por um acidente do Romain Grosjean, bem ao estilo dele. Ele acertou o muro sozinho, atrás do safety car. E o mais engraçado é que quando ele perguntou pelo rádio o que tinha acontecido, o engenheiro, acho que para segurar a barra dele, respondeu que achava que o Ericsson tinha batido nele.
No ano passado, o Azerbaijão teve uma das etapas mais movimentadas do campeonato. Primeiro com Verstappen sofrendo a explosão do pneu quando liderava com tranquilidade, e depois, na relargada, com o Hamilton acionando, por engano, o botão mágico, aquele que transfere mais freio para a parte dianteira do carro. Tudo isso resultou na primeira vitória de Sérgio Pérez com a Red Bull. Exatamente, por ser um circuito que torna a corrida tão imprevisível, ninguém tem um histórico impecável em Baku. E é normal viver altos e baixos, como acontece com o próprio Charles Leclerc. Foi em Baku que ele marcou os primeiros pontos da carreira com um 6º lugar obtido pela Sauber em 2018, o que ajudou muito na assinatura do contrato com a Ferrari para o ano seguinte. O recorde oficial da pista ainda é de Leclerc, e vamos lembrar que no ano passado a pole também foi dele, mas em contrapartida, ali mesmo ele sofreu, ali mesmo na curva da subida do Castelo, ele teve um acidente em que acabou se culpando bastante. Eu sou um estúpido, ele disse no rádio. E ainda tem o fato de nunca Leclerc ter ido ao pódio no Azerbaijão. Será que chegou a hora de mudar essa sorte? Seria importante para o próprio campeonato. Max Verstappen lidera com 9 pontos à frente do Leclerc. Não é muita coisa, mas depois de começar tão bem o campeonato, é difícil para a Ferrari aceitar a perda da liderança. O Pérez, em terceiro, 15 pontos atrás do Verstappen, já começa a sonhar em entrar também na luta pelo título. Não que a gente deva acreditar 100%, mas a Red Bull diz que deu, sinal verde para o duelo entre os dois, o duelo de Pérez com Verstappen. Será mesmo? O campeonato tem ainda George Russell em quarto, andando consistentemente melhor que o Hamilton. O Sainz é o quinto, Hamilton sexto, o Norris em sétimo, Bottas em oitavo, Ocon em nono e Magnussen, quem diria, na 10ª posição. Entre os construtores, a Red Bull também está na frente com 235 pontos. A Ferrari aparece em segundo, mas já 36 pontos atrás. A Mercedes em terceiro, McLaren em quarto e Alfa Romeo em quinto, a grande surpresa do ano. A Alpine está em sexto, AlphaTauri em sétimo, Haas em oitavo e a Aston Martin aparece em nono. Como a grande decepção do campeonato, sem dúvida nenhuma, porque se esperava muito mais dela. Em último vem a Williams. Uma curiosidade, este ano todas as 10 equipes já marcaram pontos no campeonato. A estratégia e rapidez de raciocínio por parte dos engenheiros são sempre fatores muito importantes no GP do Azerbaijão, que costuma sofrer intervenções recorrentes do safety car. Em 4 das 5 edições da prova, o safety car esteve presente, pelo menos um período em bandeira amarela, sem contar as interrupções em bandeira vermelha, como ocorreu no ano passado. Os pneus escolhidos pela Pirelli são os da gama mais macia, C5, C4 e C3, igualzinho a Mônaco, apesar das características bem diferentes deste outro circuito de rua. Prestem atenção que tudo começa 1 hora mais cedo neste fim de semana do que aqueles horários aos quais vocês estão acostumados. Como vocês sabem, todas as sessões de treinos livres vão ao ar ao vivo pelo Band Esportes, além do treino classificatório e da corrida pela Band. Na sexta-feira, são 2 sessões, a primeira às 8 e a segunda às 11. Ligue a televisão sempre 15 minutos antes, que é quando começamos a falar de Fórmula 1. No sábado, também às 8, tem o último treino livre e às 11 começa a classificação. Aí nós já entramos no ar meia hora antes. No domingo, a corrida começa às 8 da manhã, mas nós estaremos no ar falando de Fórmula 1 desde às 7. Então, nos vemos pela tela do Band Esportes e da Band, e não esqueça de deixar aqui o seu like e de se inscrever no canal e ativar as notificações.
É isso que nos possibilita criar esses conteúdos para quem ama a Fórmula 1. Inclusive, o Batendo Roda de segunda-feira, eu e o Rubinho Barrichello estaremos aqui a partir das 6 da tarde de segunda, debatendo tudo o que acontecer no GP do Azerbaijão. Se houver alguma mudança nesse horário, eu aviso pelo meu Instagram, @Regileme. Então, um grande abraço a todos, uma boa corrida, que é o que merecemos, e na pista de Baku isso é bem possível, e até a próxima. Pessoal, tchau!